A graça e a paz, amados irmãos. Continuando, esses são os filhos de Jacó, ou de Israel. Com Leia, sua primeira esposa, ou Lia, depende da tradução, ele teve Ruben, que foi seu primeiro filho, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E um detalhe muito importante que eu vou dizer no final, que ele teve uma filha. Com Bila, ele teve Dan, Naphtali. Com Zilpa, teve Gade e Aser, ou Aser. E com Raquel, ele teve José e posteriormente Benjamim. E o que seria muito importante para deixar dito é que ele teve até então, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com José, 12 com Diná. Porque a história que até então Benjamim não estava nascido e tinha esses 12. Só que nem José e nem Diná vão ser considerados como um dos 12 da tribo de Israel. Quando Jacó teve seus filhos, com a sua velhice, ele teve José por sua esposa Raquel, que ele tanto o amava. E por ele gostar tanto de José, por ser seu filho na velhice, ele fez uma túnica para José. E José era um homem muito sonhador, um homem muito bondoso, só que seus irmãos tinham muita inveja de José. Foi então que, certo dia, Jacó pede para José ir ver seus irmãos, porque estão demorando, e lá eles pegam e jogam José numa cisterna, que é uma caverna, um subsolo com água, tipo um reservatório. E ali eles deixam José jogado. Só que Ruben, o primogênito, Ruben, ele para e diz assim: não podemos voltar até o pai e dizer o que aconteceu. Então, eles pegaram a túnica, mancharam de sangue e levaram para casa. Só que nesse tempo de ir para casa, estava aparecendo uma caravana de ismaelitas, a qual eles se interessavam por José. E José foi vendido como escravo. E chegou no Egito. Chegando no Egito, aparece Potifar, que vê dentre os homens que estavam ali como escravos para serem vendidos no Egito, Potifar, que não é nome, é cargo, que seria o guarda do rei, assim, o chefe da guarda do rei, ele se encantou com José e comprou ele, ou seja, da caravana, e pôs em sua casa. Só que ao pôr em sua casa, esposa de Potifar, ela se encanta com José e tenta seduzir, só que José não quis. Só que certo dia, a esposa de Potifar consegue arrancar a capa de José, e quando Potifar chega, ele acredita na esposa, porque ela tinha a capa. Aí José é lançado na prisão, e dentro da prisão ele conhece duas pessoas muito importantes, um padeiro e o copeiro. O padeiro e o copeiro tiveram um sonho cada um. E José, ele decifrou o sonho dos dois, e o sonho se concretizou. Então,
Depois pediu para aquele que, se não me falha a memória, era o copeiro, que quando ele voltasse ao rei, ele se lembrasse de José. E aconteceu que passou um bom tempo e não o copeiro voltou para o rei, e o padeiro, que o sonho do padeiro foi decifrado, infelizmente o padeiro morreu, que o sonho dele era isso, foi a condenação. Passou-se esses tempos e José ainda estava na prisão, até que o faraó, ele teve 2 sonhos. E nenhum dos magos, nenhum dos servos, ninguém do Egito conseguia decifrar esse sonho que o faraó estava tendo. Então, o copeiro se lembrou de José. E o faraó pediu para chamar José. E José pediu a sabedoria para o Senhor e decifrou o sonho. E o sonho era que em 7 anos, ou seja, os próximos 7 anos, seria de muita abundância no Egito. E depois desses 7 anos de abundância, haveriam 7 anos de muito pesar no Egito, ou seja, de falta de comida. E esses 7 anos de abundância tinham que ser supridos para os 7 anos com falta de comida. E foi o que aconteceu. Só que depois que, antes disso, quando o faraó viu que José tinha acertado os sonhos que foi revelado por Deus, José foi tornado governador do Egito. E no período que passou-se os 7 anos de abundância, estava muito bom, mas porém depois começou, como foi profetizado, né? Como foi dito por Deus, que haveriam 7 anos de miséria em todo o lugar. Aí seus irmãos estavam com falta de comida lá onde Jacó habitava, o Israel. Então o pai de José pede para seus irmãos irem até o Egito, comprarem mantimentos e voltarem. E isso é feito até que chega um momento muito incrível da Bíblia, que tem um encontro que seus irmãos, Jacó ou Israel, tem um encontro com José. E José, ele não foi amargo, ele não foi irado com seus irmãos. Não, ele os abraçou, ele chorou com seus irmãos choraram com ele. E antes de Jacó morrer, ele abençoou os filhos, e ali houve fixamente onde seriam as 12 tribos de Israel. E depois que Jacó ou Israel morreu, seus irmãos, com medo que José matasse ou fizesse alguma coisa com eles, por descontado aquela vez que fizeram aquelas atrocidades com José, disseram que seu pai Jacó, ele tinha dito que não era para fazer nada com eles, que eram para ser servos, mas não matar. Só que José, ele fala palavras tão boas, tão de Deus, que ele até fica triste quando os seus irmãos falam isso, porque ele nunca desejou mal para os seus irmãos, por mais que os outros fizeram muito mal a ele, ele não retribuiu o mal com o mal. Ele retribuiu esse mal com um bem. Ele acolheu seus irmãos, todas as suas gerações, mas o problema está no último versículo, que acontece que depois que José morre e fica um tempo
capítulo de número 50, calma aí só um minuto, 48. Peraí. Deixa eu ver onde é que tá. Depois da morte de José, no capítulo de número 50 e versículo de número 26, que é o último. E morreu José da idade de 110 anos. Então o embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Só que depois que José morre, acontece que o faraó também morre. E vamos começar o livro de Êxodo com a história de Moisés, onde ninguém mais conhece quem foi José. E o povo passa 400 anos sendo escravizado até ser libertado do Egito. Mas, enfim, quais são as 12 tribos de Israel que veremos mais para frente fixada na terra de Canaã? Lembrando, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná pela parte de Leia. Só que Diná não foi, nem José. Em vez disso, foi os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Por quê? Desde o patriarca até as 12 tribos de Israel em diante, todas as coisas foram feitas que Deus escolheu, foram feitas através de homens, muitos errados, muitos certos, mas foram tudo na parte patriarcal. Tanto é que as 12 tribos de Israel são, como eu disse, nem Diná nem José não foram. As 12 tribos de Israel são Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Efraim e Manassés. E este foi o resumo do livro de Êxodo. Isso, o resumo que Deus me capacitou para ministrar. Como eu disse, tem outras pessoas que ministram palavra também, que fazem resumos, enfim. Eu espero ter conseguido ensinar um pouco a palavra do Senhor nesses vídeos, que provavelmente eu vou ter que dividir bastante, que eu não sei o tempo final que ficou. Depois eu já vou ver agora na hora de separar e editar. E espero que tenha alimentado a cada um de vós com a palavra do Senhor e que todos tenham um bom dia, uma bela semana, no final de semana, não sei quando que vocês estão assistindo, e que todos tenham a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. E, amados irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Como eu disse antes de fazer o resumo, que eu diminua e o Senhor cresça, e que a palavra do Senhor seja alcançada, que vidas sejam alcançadas através da palavra, pois nos dias atuais, infelizmente, há muitos falsos profetas que usam o nome de Deus só para ganhar status, famas, riqueza, mas Deus não promete isso, muito longe disso, como uma das passagens fica lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que o próprio diabo tenta Jesus e oferece o mundo inteiro se Jesus o adorar. Então as coisas de riqueza, materiais vão ficar. É claro, é bom ter, mas ficar cobiçando e querer cobiçar, isso não agrada a Deus. Ter é bom, mas cobiçar e ficar só em função de riquezas e coisas assim, não.
Como disse João Batista, que eu cresça e o Senhor diminua. Então, espero muito que Deus mude o pensamento das pessoas atualmente, que muitos, como eu disse, são enganados por esses falsos profetas e acabam se desviando, achando uma válvula de escape que não agrada a Deus. Então, que o Senhor, eu oro para que o Senhor entre novamente, que entre novamente na cabeça das pessoas que se desviam, para que volte no caminho do Senhor, que o Senhor seja glorificado, pois estamos nos últimos dias. E assim, deixo essas palavras para a honra e glória do nosso Senhor, que está lá no céu, está aqui na terra, ao derredor de cada um de nós. Se a gente permitir, sim, Deus está conosco a todo momento. Basta nós fazermos as coisas que agradam a Ele, buscar a Ele, e Ele também vai responder a nós. Que devemos entregar nosso coração, nosso corpo, nossa alma a Ele, confiar nele e o demais Ele tudo fará. Amém, amados irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vós. Amém? E só uma coisa muito importante: todas as coisas ali dos patriarcas até Jesus, enfim, foram tudo destinado a homens, só que as mulheres, ela também tem um papel muito importante no reino de Deus. Então, as mulheres não podem se sentir menosprezadas ou o homem é melhor que a mulher. Não, tanto é que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e que o homem e a mulher andassem juntos. Então, não tem um menor que o outro. Ambos são igual perante a Deus, e se um ou outro se sentir inferior, não se sinta. Você é muito importante. Amém? Deus abençoe.